Guerra na extrema-direita brasileira, viu? Ó, vai pegando a pipoca, porque nessa briga nós torcemos pra briga. Quanto mais tempo eles gastam aí brigando entre si, quer dizer que menos tempo eles estão gastando disseminando fake news contra o governo Lula e contra a democracia do Brasil. Então briguem mais, fascistas. O que aconteceu foi o seguinte: quando o Trump assumiu o poder, ele fez questão de ignorar completamente e desmoralizar completamente a família Bolsonaro. Eles já estavam ali desesperados, atordoados pelo fato de que esperavam realmente que o Trump fosse dar um mínimo de atençãozinha para eles, para fazerem um escarcéu em cima disso e fazerem lá uma tempestade em copo d'água, falando: olha, o Trump está conosco. Era só o que eles precisavam e o Trump não deu esse mínimo. Mas olha, era o mínimo do mínimo do mínimo. O Trump não fez por eles. O que acontece é que o Pablo Marçal conseguiu um vídeo ao lado do Trump em que ele fala: Trump, save o Brasil. Trump, salve o Brasil. O vídeo foi feito antes da posse do Trump, 2 semanas antes, mas ele publicou no dia da posse e a imprensa sempre ajuda o Pablo Marçal, tá bom? Então, saiba, o Pablo Marçal não seria aí um player político se não tivesse apoio da imprensa. Até a imprensa, quando o critica, acaba fazendo publicidade para eles, porque até nas críticas a imprensa acaba soltando a versão dele muitas vezes. E aí a imprensa passou a noticiar como se fosse um vídeo do Trump na posse com o Pablo Marçal, que não era. Ok, depois a imprensa desmentiu, a gente sabe, a fake news tem um alcance enorme e o desmentido é pequenininho, né? Quem ficou uma fera com isso foi a família Bolsonaro. Para a família Bolsonaro, aquilo foi um murro na cara. O Bolsonaro já tá bravo com o Marçal desde a eleição municipal. Vamos lembrar que o Marçal conseguiu ali furar o bolsonarismo e na campanha o Pablo Marçal conseguiu fazer com que o termo frouxonário fosse o termo mais falado da rede social Twitter, que estava banida no Brasil. Só tinha nazista no Twitter. Os bolsonaristas mais ferrenhos eram os que estavam no Twitter. E esse pessoal começou a chamar o Bolsonaro de frouxonário. E ele começou a falar que o Bolsonaro era do sistema, e isso e aquilo, e que a maior prova é que o Bolsonaro não está preso ainda, por isso ele é do sistema. E que quem é contra o sistema? Marçal. Pois bem, na época o Nicolas ficou do lado do Marçal. Nicolas também furou aí algumas campanhas que o bolsonarismo fez, e aí eu digo família Bolsonaro, durante a eleição. Ok, o Nicolas começou a colocar as garrinhas de fora e começou a pegar ali assinaturas para um projeto que muda ali a idade mínima para ser presidente. Ele quer mudar para 30 anos para que ele possa ser o candidato da extrema-direita em 2026. Nicolas também conversou com Pablo Marçal. Isso depois da posse do Trump, depois que o Marçal já estava brigando aí com os bolsonaristas. O Bolsonaro deu uma entrevista para a CNN em que ele é perguntado aí, não vou mostrar aqui o trecho, mas ele é perguntado aí sobre vários nomes aí na disputa à presidência. Perguntam do Caiado, do Jorginho Melo, perguntam de todo mundo, do Marçal. O Bolsonaro detona todo mundo. O que ele menos detonou foi o Ratinho Júnior. Os outros ele detonou todo mundo. Ninguém presta na direita, só tem bandido na direita, segundo o Jair Bolsonaro. Ele de bandido entende, né? Ele é o bandido maior. Aí ele elogiou os 2 filhos e a Michelle. Foi isso. Então, para ele só pode ser a Michelle, ou o Eduardo, ou o Flávio. Esses podem ser candidatos à presidência. O resto, não. No caso do Marçal, ele falou que o Marçal, ele repetiu o que tinha falado numa outra entrevista, que o Marçal é carta fora do baralho, que o Marçal não serve para nada na política, que ele aí é um factoide, minimizou bem o Marçal. O Marçal respondeu dizendo que ele é carta só se for fora do baralho do Bolsonaro, que no baralho dele só tem ele e os filhos, que ele quer os filhos para protegê-lo. Nisso, o bolsonarismo, o gabinete do ódio, passou a atacar feio aí o Pablo Marçal. Aquele o Figueiredo, neto de ditador, gravou um vídeo, ele tem um programa, uma live, né? Aí ele gravou um trecho em que ele diz que, olha, tem traidores dentro do PL. Ele citou um deputado e uma deputada. Não falou nomes. E ele está sendo cobrado a falar nomes. Ele não falou quem, mas fala que um deputado e uma deputada bem famosos do PL estão aí intercedendo pelo Pablo Marçal e tentando enfiar o Marçal goela abaixo dos bolsonaristas. E que, inclusive, teve uma festa do Steve Bannon, em que o Steve Bannon falou que o Eduardo Bolsonaro vai ser presidente do Brasil um dia, e que o Steve Bannon começou a fazer já um comitê de campanha do Eduardo Bolsonaro, nessa festa aí.
e que nessa festa o Pablo Marçal quase foi convidado, porque esse deputado e essa deputada, via assessoria, pediram para o Figueiredo dar um convite para o Marçal. E o Figueiredo falou que em festa que eu estiver organizando, o Marçal não entra. Foi ali um evento do Steve Bannon com os brasileiros. Steve Bannon, que é o nome aí que fez aí o Trump ganhar a primeira eleição, fez o Brexit, ele é o nome aí que une a extrema-direita mundial. Pois bem, vem cá que eu te conto. Nicolas Ferreira e Carla Zambelli, tá? Eu não tenho dúvidas. O Nicolas tentou colocar o Marçal ali na reunião com o Steve Bannon para o Marçal falar com o Bannon. Por quê? Porque o Marçal quer tomar o Bannon para ele. O Bannon é um estrategista político, entende aí de ganhar a eleição, e o Marçal quer alguém aí do cacife do Bannon para ajudá-lo na sua campanha. Ele quer dar uma rasteira no Bolsonaro. O Figueiredo não citou os nomes. Não citou os nomes, eu digo por quê? Porque tanto a Carla quanto o Nicolas têm um alcance gigantesco. A Carla vazou mensagem dela na época da eleição municipal em que ela estava xingando o Bolsonaro. Xingou mesmo, com palavrão. E falou que o Bolsonaro ele quer controlar a direita como se ele fosse dono da direita. Carla Zambelli. Aí você vê, Carla que já faz tempo aí que ela tá batendo no Bolsonaro pelas costas. O Nicolas começou, eu mostrei essa semana, que começou a sofrer aí com comentários de bolsonaristas, dizendo, você nunca me enganou, olha, tanto problema no Brasil e você pensando aí em se autopromover, você quer tirar o lugar do mito, bererê, barará. E começou naquilo. Eis que, no meio dessa briga toda, chega o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro chegou fazendo aí posts, xingando o Pablo Marçal. Ele xingou o Pablo Marçal até de farsal. Vou mostrar aqui um dos posts do Carlos Bolsonaro contra o Marçal. Vamos lá com vocês. Carluxo, bravo. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você. Farsal é o único cara que se diz de direita que tenta destruir Jair Bolsonaro desde 2018, mentindo dissimuladamente e dizendo que o apoia. São apenas fatos. De resto, qualquer um faz o que quiser. Trago apenas informações achadas por qualquer um. Os caras não dão ponto sem nó. Todos estão carecas de saber. Ele tá fazendo aí menção ao Alexandre de Moraes ou quê? Sempre que Bolsonaro se destaca num momento positivo para o sofrido Brasil, eles saem da toca unidos como a peça macaquinhos. E os inocentes o colocam nos holofotes de forma ingênua. Confia, aqui o resto da mensagem dele. O Carlos tá bravo por causa ele fala, Bolsonaro se destaca, porque ele queria que o Bolsonaro tomasse o protagonismo da vitória do Trump. Só que aí chegou o Marçal e apareceu com o vídeo lá dele com o Trump. Queira ou não, o Bolsonaro, qualquer um aí da família Bolsonaro, eles não conseguiram vídeo com o Trump, nem antes, nem durante e nem depois da campanha eleitoral que o Trump ganhou da Kamala Harris. Não conseguiram. E o Marçal, o vídeo dele não era do dia da posse, mas teve o vídeo, não teve? Tem um do Eduardo Bolsonaro? Não tem. Nem do dia da posse, nem 2 semanas antes, nem 2 meses antes. Não teve, porque ele foi completamente ignorado. Então tá uma dor de cotovelo. Vamos lembrar que o Bolsonaro de dor de cotovelo, ele entende quando ele perdeu a eleição pro Lula, ele ficou até com o cotovelo inflamado, ficou com bicheira no cotovelo, de tanta dor de cotovelo que ele tava do Lula, que o Lula ganhou a eleição dele. Aí agora parece que vai voltar a bicheira aí no cotovelo do Bolsonaro, que ele está se mordendo de ódio do Pablo Marçal por conta desse vídeo. Essa briga tem a ver ainda com o vídeo, viu? E aí, eis que o Marçal posta essa história aqui, ó. Ele pega, ele abre para perguntas, e aí ele seleciona sempre alguma pergunta que é ali a escadinha para o que ele quer